Muito bom dia e muito obrigado pelo vosso esforço de aguentarem até a pé para chegarem a horas. Portanto, de facto, nós temos um convite a um número muito restrito de clientes do ActiveBank. Nem todos puderam aceitar, porque de facto não há um dia que seja bom para todos, mas temos mais pessoas que vão chegando, de certeza, porque temos mais umas 7 ou 8 pessoas que dentro do leque de convidados que fizemos, que aceitaram o nosso convite e, portanto, que vão chegar, mas com certeza estão por aí engarrafadas e, de facto, não nos parece que faz sentido fazer esperar quem consiga chegar a horas. Como dizia um bocadinho. O meu nome é Nelson Machado, eu sou o CEO do ActiveBank e, de facto, tenho um prazer enorme tive vários prazeres enormes hoje. O primeiro é de contar com a vossa presença. O segundo é de vos apresentar a nova plataforma que vamos disponibilizar aos nossos clientes. Estamos, neste momento, já a fazê-lo sob a forma de piloto a um conjunto muito restrito de clientes, mas vamos disponibilizá-la muito brevemente a todos os nossos clientes que quiserem utilizar para poderem, subscrever, para poderem utilizar, para poderem comprar produtos derivativos, nomeadamente Forex, SFDs e futuros. O ActiveBank, até 2010, tinha de facto uma imagem e um know-how muito forte na área dos investimentos. O ActiveBank, a partir de 2010, pretendeu manter esse know-how, pretendeu manter essa imagem, mas simultaneamente rejuvenescer-se, começar a atrair novos segmentos de clientes, mudar a sua imagem, tirar a gravata, que faz parte de um bocadinho da imagem que tentamos transmitir, para dizer que não somos só um banco de nicho, somos um banco para todos, mas queremos manter, obviamente, uma capacidade grande na área dos investimentos, queremos manter aquilo que até 2010 nos tornou distintivo e a falta destes instrumentos era claramente um ponto fraco, era claramente uma lacuna que alguns dos nossos concorrentes os têm e bem e, portanto, nós pensámos sempre que brevemente teríamos que ter uma plataforma deste género a funcionar. Uma plataforma deste género, de facto, duramos algum tempo a escolher quem devia ser o nosso provider. Estamos convencidos que escolhemos o melhor, escolhemos o Saxo Bank. Depois, cada vez mais, hoje, é muito mais difícil criar uma plataforma destas do que era há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, por questões regulamentares, por questões de CMVM. E bem, quer dizer, não há nada com isto, dá mais trabalho, dá mais rigor, dá mais transparência, porque, de facto, o mundo mudou muito, a regulação mudou muito e portanto, temos de fazer tudo bem feito. Atualmente não se pode fazer as coisas mais ou menos, tem que ser tudo bem feito. Não há nenhum ecrã do site que vão ter a oportunidade depois de ver que não seja aprovado para CMVM. Estamos a falar desse nível de rigor. E isso não incomoda nada, dá mais trabalho e demora mais tempo, mas agora estamos, de facto, preparados para lançar e hoje vamos fazer, de facto, a apresentação. A apresentação terá duas partes. A primeira será feita pelo Dr. João Aguiar, colega da área dos investimentos do marketing do ActiveBank, que vos vai, mostrar como é que a plataforma funciona, e depois o Dr. Manuel Andrade, do Saxo Bank, responsável pelos clientes, pelo trading com os clientes do Saxo Bank, os principais clientes na Península Ibérica, entrará em muito mais detalhes sobre a plataforma em si, e obviamente os dois, que são verdadeiramente quem sabe disto, estarão completamente disponíveis para responder a todas as questões que tenham, ou hoje, ou depois por e-mail. Convosco também nas mesas temos 3 ou 4 colegas do Ativo, o Helder, a Iva, o João, o Paulo, que alguns de vocês, muitos de vocês conhecem por telefone e por mail, não conhecem ao vivo, mas estão cá também, para estar presente com os seus clientes, obviamente é a oportunidade que eles têm de estar ao vivo com os seus clientes. 2, também para dar-vos todos o apoio, ou hoje ou depois, quando queiram transacionar na plataforma. Última palavra, só para vos dizer que o ActiveBank, de facto, tem tido um crescimento, muito significativo. Passamos em 3 anos de 16 mil clientes para 73 mil clientes. Crescemos muito em termos de recursos. Temos hoje uma oferta completa de valor, desde a parte transacional a tudo que são necessidades das pessoas individuais, todos os produtos de crédito, todos os produtos seguros, embora de uma forma sempre muito ActiveBank, leia-se muito simples. A nossa assinatura simplifica, é simplicidade, e portanto não queremos ter 10 opções por produto, queremos ter uma, mas hoje, querendo ser um banco com um know-how de investimentos significativo, com muita qualidade na área do aconselhamento, somos de facto também um banco global no sentido de com a oferta completa
para os clientes particulares. Não me peçam contas de condomínio, não me peçam contas para a empresa, que isso o Atibank não tem nem quer ter, porque não é a nossa área de expertise. Na área das famílias, na área dos indivíduos, na área dos particulares, de facto, neste momento estamos convencidos que temos uma oferta muito completa e a minha sugestão é que quem só nos conhece pela componente de investimentos, por favor, testem-nos no resto, porque creio que neste momento o Atibank tem de facto uma oferta global para vos apresentar e de facto foi um caminho que percorremos ao longo dos últimos 3 anos, aparentemente com muita consideração e muito reconhecimento por parte dos nossos clientes da forma como eles nos têm avaliados nos vários inquéritos independentes que têm havido. Bem, calar-me-ei, passarei a palavra a quem sabe de facto sobre plataforma Saxo Bank, plataforma OnTrade, produtos derivativos. Por favor, sintam-se completamente à vontade para interromper, para pôr as questões que entenderem, porque, de facto, o objetivo disto não é mais do que um conjunto selecionado de clientes, pô-los completamente à vontade para tirarem as dúvidas todas. O que queremos é que, daqui a um mês ou um mês e meio, vamos ver se é em dezembro, ou se por causa do time é no início de janeiro, queremos é que estejam completamente à vontade sobre a plataforma para poderem usufruir dela, para poderem, enfim, arriscar, mas com saber para que o risco seja um risco que seja provavelmente compensado. João, creio que és tu que começas. Muito obrigado e por favor, sinta-se completamente à vontade para interromper ou durante a apresentação ou no fim da apresentação. Muito obrigado. Muito bom dia. O meu nome é João Graça e faço parte da equipa de investimentos do Atibank. Antes de mais, agradecer a vossa presença, porque de facto é um grupo restrito de clientes a quem optámos por apresentar em primeira mão esta nossa solução e se calhar muitos de vós, se não todos, já tiveram um primeiro contacto com a plataforma, tendo acesso às nossas contas demo. E a ideia é, nesta primeira parte da apresentação que será feita por mim, falar um bocadinho sobre algumas das ferramentas que a plataforma tem, o porquê de termos escolhido alguns produtos e não em detrimento de outros, e também algumas das formas mais comuns na plataforma para quem teve o primeiro contacto e ainda existe alguma dúvida, como podemos colocar ordens no mercado. E como disse o Dr. Nelson, temos de facto temos muito cuidado com a questão regulamentar e como tal faz sentido colocar este aviso. É de facto um produto complexo perante o qual estamos aqui e há efetivamente complexidade não só na análise como na tomada de decisão, mas na própria negociação em si e também na perda ou eventual perda de capital. Será então nestes pontos que eu me vou focar nesta primeira parte da apresentação, que em concreto o que é a OnTrade, como é que acreditamos que a OnTrade pode estar sempre presente ou sempre perto de si, os ativos que temos disponíveis, que o Dr. Nelson já inclusive falou, que vão Forex, CFDs e futuros nesta fase, como negociar, ou seja, as várias formas que temos de introduzir ordens no mercado, os tipos de ordens que podemos selecionar dentro da plataforma e outras ferramentas que dentro desta estão à disposição. E adicionalmente, porque não pode faltar, há sempre outras fontes de informação às quais podemos recorrer e que faz sentido que se venha sempre a recorrer e para isso há sempre outros sites à disposição para consultar. Então, a OnTrade foi criada pelo grupo Saxo Bank e é uma plataforma de negociação em tempo real onde é possível negociar com recurso à alavancagem, ou seja, com recurso a crédito. Nesta plataforma, essencialmente eletrónica, temos então atualmente vários tipos de produtos, os CFDs, o Forex e os futuros sobre vários índices. Eu mais à frente vou detalhar algumas das principais características de cada um deles, se bem que acredito que muitos de vós até já tenham essa informação pela experiência de acesso. Este é apenas uma pequena amostra daquilo que pode ser a plataforma instalada nos vossos computadores pessoais. É a versão de download, exclusiva para o ambiente Windows, portanto, em termos de Mac, infelizmente ainda não é possível fazer, e aí existem outras formas que vou adiantar mais à frente para acederem.
Mas para terem uma ideia, temos aqui um menu de negociação, algumas das minhas principais títulos que mais acompanho, e depois também uma evolução gráfica também para ter uma noção da tendência que o título que eu escolhi analisar está a ter naquele determinado momento. E passamos, se calhar, à parte que considero, se calhar, mais interessante, ou mais importante para quem está a começar a negociar nesta plataforma, que é o facto de poder aceder a ela em vários dispositivos. Como disse no ecrã anterior, é a versão de download, que é instalado teoricamente, e depois aí depende daquilo que cada um tiver em termos de equipamentos informáticos, mas será instalada no computador principal. Tem uma versão web que pode ser acedida através de qualquer computador que não o habitualmente utilizado, e aí sim já pode ser utilizado num Mac, funciona com um site normal. E depois temos as versões móveis, ou os sites mobile, que funciona para vários sistemas operativos, inclusive Android e iOS. Em termos de layout, é adaptável a cada um dos dispositivos, nomeadamente a versão mobile. Vocês acedendo vão poder verificar que não é muito mais intuitivo. Permitam-me aqui a franqueza, é muito mais intuitivo do que provavelmente a versão de desktop. Eu gosto particularmente. Tem as mesmas ferramentas que todas as outras soluções e com igual segurança. Neste caso, a plataforma, para terem uma ideia de um dos primeiros níveis de segurança que existe, é que nós não podemos aceder em 2 equipamentos em simultâneo, apenas num. E estes são os ativos que o ativo escolheu para lançar nesta altura, para negociar na OnTrade. São os produtos que, como o Dr. Nelson disse, que nos faltavam e que os clientes mais nos indicavam que fazia sentido adicionar à nossa oferta. Os CFDs, o Forex e os futuros. No caso dos CFDs, as 3 principais características que foram sempre apontadas como ideais e como mais importantes nestes produtos é a variedade dos ativos subjacentes, desde índices como o S&P 500, passando pelo DAX ou mesmo, e mais recentemente, pelo PSI 20, passando pelas ações, desde uma Apple, um Commerzbank ou outras, e depois também alguns CFDs sobre ETFs, sobre commodities, como o gás natural ou como a gasolina, por exemplo, e também algumas obrigações que também já existem num formato de CFDs, como as bunds a 10 anos. Outra característica que está diretamente relacionada com esta plataforma e que vão poder ver que é constante em todos os produtos é, de facto, a sua alavancagem, chegando ao ponto de alguns produtos permitirem uma alavancagem até 200 vezes. Ou seja, os requisitos que são utilizados em termos de margem, em termos de capital próprio que tínhamos na plataforma, são menores do que habitualmente e, portanto, permitem uma exposição maior e também, obviamente, mais ou menos valias superiores. Depois, uma das questões que verdadeiramente nos fez optar por estas soluções e por esta solução da OnTrade é o facto de permitir aos nossos clientes beneficiarem também de eventuais quedas de mercado com o short selling, que era algo que o ativo tinha apontado como também uma lacuna. Ou seja, nós não permitíamos, numa negociação de mercado à vista em ações, esta solução. E, portanto, a parte dos CFDs visa complementar também esta oferta. No que diz respeito ao Forex, sabendo que é provavelmente o mercado mais líquido do mundo, nós optámos por disponibilizar a maioria dos pares cambiais, são mais de 160 e incluem também comparações do dólar e o euro com 4 metais preciosos, o ouro, a prata, a platina e o paládio. Adicionalmente, este mercado tem uma característica, é que funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, portanto, para os momentos em que se sentir a necessidade de manter posições abertas durante a noite, algum cuidado é necessário, se calhar uma ordem de stop loss ou mesmo stop limit para precaver qualquer oscilação que ocorra durante o nosso período noturno.
A alavancagem, novamente, será aqui também uma opção. É mais comum, no caso do Forex, chegar a atingir a tal alavancagem das 200 vezes do que noutros produtos. Portanto, por exemplo, um euro-dólar, os requisitos de margem, vamos supor, investindo 50 mil euros, aquilo que será exigido serão do capital próprio do investidor, são cerca de 250 euros. E como disse, é o mercado mais líquido do mundo, portanto é a outra principal característica que este mercado oferece, portanto à partida terá sempre posições compradoras e vendedoras suficientes para abranger qualquer ordem que tenham interesse em colocar. Já nos contratos de futuros, sabendo que este produto surgiu de uma necessidade de produtores agrícolas em controlar os seus fluxos, e de saber o que é que iam vender, quando é que iam vender e a que preço é que iam vender, surgiu então deste produto. Também tem várias soluções, vários ativos subjacentes que podemos comprar. De acordo com algumas notícias de ontem, parece que o cacau tem um tempo reduzido, ou seja, se calhar nos próximos 20 anos vamos assistir a uma redução efetiva de quantidade de cacau no mundo, porque os produtores não estão a dar vazão ao consumo que está a haver. Portanto, pode ser algumas das tendências que podemos vir a identificar e que são possíveis de fazer desta forma. Também temos à disposição contratos minis para alguns mercados. E contratos minis não são mais do que contratos de futuros, mas que correspondem a uma pequena percentagem de um contrato normal. Na alavancagem, como estava a indicar há pouco, há de facto produtos que permitem alavancagem até 200 vezes. É necessário sempre confirmar, isto é apenas uma sugestão, antes da negociação, há no menu a indicação do valor exato de capital que é necessário. Se porventura não houver disponível para suportar aquela ordem, esta pequena barra surge a vermelho, exatamente para chamar a atenção que é necessário reajustar a ordem que se pretende dar para ter valor disponível. Mas, em último caso, nas condições de negociação, é possível ver efetivamente os requisitos de cada produto e saber a todo o momento se, por exemplo, negociar um CFD sobre uma ação, vamos supor, da EDP, tem um requisito de 15%, ou se um euro-dólar só tem 0,5%, ou se tem 8%, o que for. Passando então à parte do como negociar, e aqui o como nós não pretendemos dizer ao certo como é que devem fazer. Aqui que queremos mostrar é as várias formas que têm dentro da plataforma para poder colocar as ordens que pretendem dar. Existem várias soluções, de certeza que a experimentar as contas DEM tiveram a oportunidade de o ver. Este é se calhar o menu principal, que é um menu de transação, e aqui, em primeiro lugar, nós podemos escolher o ativo que pretendemos negociar, bastante para isso colocar o nome. Neste caso, usei o DAX como exemplo. De seguida, temos aquilo que, à falta de melhor palavra, se calhar chamei seleção da abordagem. Normalmente, esta primeira tab, que é a tab de transação, é utilizada para compras ao preço de mercado, portanto, sem preço definido, em que não nos interessa, naquele momento, definir um preço a utilizar, e a tab de ordem, que já implica outras condições que eu vou falar mais à frente. De seguida, podemos escolher a quantidade e no tipo de ordem, tentando adquirir ao preço do vendedor, vou entrar então numa posição longa, acreditando que o título poderá valorizar, ou clicando na opção de comprador, entrarei então na tal posição curta e no tal short selling que falei há pouco e que pode fazer sentido para alguns produtos. Também logo de imediato tenho a possibilidade de colocar ordens relacionadas, ou seja, num momento de maior volatilidade até faz sentido fazê-lo de imediato e colocar logo um preço de venda definido, na primeira opção que é o limite, em que posso colocar ou por percentagem ou por subida em termos de valor absoluto, e a parte do stop, que é essencialmente para prevenir eventuais oscilações negativas que me possam custar algum dinheiro. Logo abaixo temos aqui dois campos de informação que faz sempre sentido mostrar.
A parte das entradas curtas, porque, como sabem, e há algum tempo atrás foi mais difundido, por exemplo, a PT esteve proibido o short selling durante alguns dias, portanto, se o título não puder, de facto, ter short selling, será aqui que estará indicado, ou não se, e depois a parte dos juros, que estão inerentes ao processo de alavancagem, por manter a posição, seja curta ou longa, durante mais do que um dia. Abaixo, novamente, a parte da margem. Aqui, como estou neste menu de transação, surge-me sempre a comparação entre as duas soluções, seja a posição longa ou a posição curta. E é aqui que eu posso comparar e ver o que é que me é exigido. Nesta nova tab, que é então a tab da ordem, há muitas coisas que são similares, ou seja, seleciono o título, a quantidade, se quer comprar ou vender, mas depois tenho aqui a opção de limite. A opção de limite funcionará essencialmente quando eu sei a que preço é que eu quero comprar determinado título e que irá determinar o meu ponto de entrada, digamos assim, ou a de abertura da minha posição. Depois, logo abaixo, tenho a opção da duração, em que eu posso, por GTC é Go Till Cancelled, e aí eu defino, a menos que eu vá cancelar, a ordem mantém-se no mercado indefinidamente. A mesma coisa em relação às ordens relacionadas e também aos juros, neste caso da posição compradora apenas, que é a que selecionei acima, e a possibilidade do short selling e, novamente abaixo, a parte relacionada com a margem. E depois este que será provavelmente as duas tabelas que mais irão utilizar e que já tiveram a oportunidade de ver, que mostra o resumo da conta de cada investidor. Neste exemplo, tenho a indicação do valor que tenho em saldo, potenciais ganhos ou perdas de posições que ainda tenho abertas e os custos para fechar essas mesmas posições. E depois, do meu lado direito, tenho aquilo que foi utilizado para a margem, que surge a vermelho, que foram, neste caso, a posição que tenho aberta de 50 euros, e esses 50 euros equivalem a 10 mil euros de exposição real ou líquida no mercado e no título que eu selecionei. Depois, abaixo, a parte da utilização da margem, onde efetivamente é necessário controlar, sendo que se atingir valores normalmente acima dos 75% ou 80%, surge alerta para controlarmos o risco da nossa carteira. E agora, um outro local onde podemos também dar as nossas ordens. No caso de eu ter introduzido uma ordem que não introduzi logo uma stop loss ou um limite, aqui do lado direito tenho a opção de fechar a ordem na coluna do fecho, logo de imediato, e posso fazê-lo ou por tranche, no caso deste segundo título, ou por inteiro, no caso de só ter uma tranche. Logo ao lado temos então a opção de clicar e colocar o limite ou o stop, e ainda existe uma outra opção, que é clicando nesta pequena seta a preto, em que posso fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, serve estas informações essencialmente para dar uma ideia de que existem vários ecrãs onde podemos fazer e não necessitamos às vezes estar a perder mais 1 ou 2 minutos a mudar de ecrã para colocar a ordem que pretendemos. Aqui são, no mesmo menu de ordem, temos então a opção de selecionar os vários tipos de ordens que temos à disposição, desde as limites, que são então com um preço definido, ao mercado, as stops de perdas, as stop limites e as trailing stops. Este tipo de ordem para o ativo é uma novidade, estas trailing stop orders, e essencialmente funcionam, se calhar será mais fácil com um exemplo, mas admitindo que eu comprei um determinado CFD a 100, ele tem estado algo volátil, eu coloco uma trailing stop a 95, mas com a possibilidade de ajustar o preço de 2 em 2, por exemplo, e se o título subir, valorizar, vamos supor até aos 110, a minha ordem vai ajustando gradualmente de 2 em 2 e estanca, e se o título não continuar a subir e porventura atingir esse novo patamar que a ordem assumiu, a ordem será feita ou ao preço que eu defini ou ao mercado.
poderá ser importante quando não temos sabemos que o título mais cedo ou mais tarde vai corrigir, mas não temos uma ideia clara desse timing. E, portanto, esta poderá ser efetivamente uma solução. E isto pode ser adotado tanto para as posições compradoras e para as vendedoras. O exemplo que eu dei é efetivamente para as posições longas, portanto, posições compradoras. O inverso funcionará para as posições curtas. Em termos de ferramentas ou de outras funcionalidades que poderão ser interessantes na plataforma, há uma que me agrada particularmente, que é os alertas de preço. E funciona, existem obviamente várias abordagens que podemos fazer, mas selecionando um determinado título, eu posso indicar a condição que quero ver respeitada, o valor e depois introduzir um comentário. Aqui, neste caso, com este exemplo, a minha intenção era mostrar e colocar o comentário para eu rever a minha análise sobre o título BCP quando atingisse o 0.0884. Aqui posso ver também, e fica assinalado a verde sempre que tem um comentário naquela coluna, mas vejo a listagem de todos os alertas que tenho sobre todos os títulos e para ter uma noção daquilo que tenho em mente ou que tenho como uma espécie de watchlist que estou a acompanhar. Este é um exemplo de um dos alertas que certamente surgirá se utilizarem esta opção e logo de imediato eu posso tomar uma ação, ou seja, posso comprar e vender e, portanto, é mais um campo onde podem atuar. De seguida, temos também dentro da própria plataforma várias soluções de recolha de dados. O calendário financeiro é que é muito importante consoante o produto que estejam a negociar. Neste caso, no dia 3 de novembro, tínhamos vários comunicados para surgir nesse dia e que podiam afetar o euro-dólar ou mesmo a exposição que eu tinha no DAX, com, por exemplo, este evento do Manufacturing Index que seria divulgado. Aqui também é importante porque sabemos que existem clientes que só negociam determinados produtos, por exemplo, só Forex ou só contratos futuros. Existe a possibilidade de fazer pesquisa não só por nome, mas também do lado direito de filtrar consoante as informações ou os mercados que nos interessam mais. Por exemplo, se eu estiver exclusivamente dedicado ao mercado norte-americano, se calhar há algum tipo de informação que não faz sentido eu receber e, portanto, aqui posso optar por não o ver. Uma questão de clicar na notícia que mais nos interessa e tentar ver o relatório sobre a mesma. Adicionalmente, o Saxo Bank disponibiliza esta solução, que é o tradingfloor.com, que essencialmente é uma solução, um site onde se condensa muita informação do Saxo e não só, para auxiliar no conhecimento do mercado, não só em termos de técnicas de análise sobre cada um dos produtos, até as próprias estratégias que o Saxo assume para a empresa e aqui do lado esquerdo aquilo que é, se calhar, uma das principais novidades é o facto de existirem investidores, como cada um de nós, que está disposto a divulgar aquilo que faz e como tal, mostra, sempre que dá uma ordem, é colocado aqui nesta barra lateral a atividade que eles realizaram. Depois, se cada um decide ver e seguir com algum interesse, é uma questão de fazer uma espécie como o Twitter ou como o LinkedIn e seguir diretamente as ações, receber informação e depois, quanto mais não seja, só para tomada de conhecimento e para ter uma noção daquilo que está a ser feito pelos investidores a nível mais global. E é isso que também dentro deste site temos a possibilidade de fazer, acedendo não só a nível de portfólios de ETFs, a nível de uma noção de o que é que o mercado está a sentir, pelo menos dentro de clientes do grupo Saxo, em termos de sentimento quanto ao Forex e qual a principal tendência que está a ser evidenciada. Isto já para não falar de outras ferramentas de vídeo que também aqui existem. Outras ferramentas que também existem são os vários tipos de gráficos que a plataforma nos seus vários dispositivos disponibilizam, uns denominados simples, como este, mostra os últimos 96 períodos de 30 minutos da evolução do euro-dólar,
e já dá para pelo menos ter uma pequena noção da oscilação que o título teve nestes cerca de 2 dias, mais ou menos, que estão aqui incluídos. Podemos utilizar também uma versão um bocadinho mais complexa, onde podemos inclusive utilizar diferentes tipos de gráficos, podemos fazer anotações, utilizá-las para fazer análise técnica para quem utiliza essas soluções e não só no topo direito fazer a opção de comprar e vender, como também clicando no gráfico com o botão do lado direito do seu rato, pode também colocar logo uma ordem sobre o título. Aqui existe também a possibilidade de recorrer a outros estudos muito utilizados a nível de análise, como as bandas de Bollinger, como o índice de força relativa ou mesmo médias móveis simples. E aqui é um pequeno exemplo algumas das potencialidades deste gráfico. Aqui em cima temos as bandas de Bollinger, o índice de força relativo e algumas das médias móveis. E isto foi a análise então para o euro-dólar que estávamos a verificar. Claro que este serve apenas para auxiliar e sabendo que, por exemplo, no caso das bandas de Bollinger, apesar de ser um conceito já algo antigo, dos anos 80, as atitudes que os investidores tomam são diferentes. Há investidores que só tomam uma ação depois de ultrapassar uma das bandas de Bollinger, há outros que é quando chega perto, portanto aí depois dependerá certamente da análise de cada um. Outra funcionalidade que também penso que seja importante e porque cada um dos investidores terá certamente a sua maneira de analisar o mercado, de investir, é o facto de praticamente todo o workspace dentro da plataforma, nas soluções de web e de desktop, ser efetivamente personalizável. Neste exemplo, vemos que é uma pessoa que prefere manter sempre presente o ecrã da sua conta, e depois do lado ver as posições que têm abertas para acompanhar de uma forma um pouco melhor. Ou no exemplo que tenho aqui abaixo, é uma pessoa que dá claramente preferência ao mercado de Forex e pretende fazer vários tipos de análise técnica com as várias soluções de gráficos à disposição e com vários estudos diferentes. Desde o euro-dólar nos períodos de 10 minutos, ou à hora, ou na semana, ou mesmo no dia. Portanto, para ter uma clara noção da tendência que o mercado está a ter. Por fim, porque de facto achamos que existem várias soluções onde obter sempre a informação. O Trading Floor é uma delas e aí explorem, porque de facto há muitas soluções importantes e há muita informação que acabamos por recolher, mas claro que estes três são sem dúvida também muito conhecidos e onde provavelmente no dia-a-dia, mesmo negociando em ações diretamente, se vai recolhendo alguma informação, quanto mais não seja, por exemplo, através do site do Jornal de Negócios, que trabalha diretamente com a Bloomberg, ou a SIG Notícias, cujo o feed de mercados, digamos assim, é feito pela Reuters. E estas são então algumas das ferramentas que estão disponíveis na plataforma e que o ativo disponibiliza, e claro que qualquer dúvida adicional que possa surgir ou alguma questão sobre alguma funcionalidade, claro que podemos sempre falar agora ou posteriormente, e também aqui o Manel certamente me dará uma ajuda para explicar qualquer questão, sendo que em termos de análise e verão na apresentação dele mais em detalhe estas ferramentas, em particular a nível de gráficos que falei. Bom dia, muito obrigado pela vossa presença, parabéns ao João por mostrar uma carteira a subir 43%, que é bastante difícil nos tempos que correm. O meu nome é Manuel Andrade, sou responsável pela área de negociação para a Península Ibérica e para a América Latina. O objetivo desta apresentação é para vos explicar o que é que o Saxo Bank acha sobre os mercados, em particular o mercado cambial. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira parte tem uma análise mais macroeconómica do nosso CIO, que é o Steen Jacobson, e depois a segunda parte vou falar sobre o mercado cambial. Como vocês certamente já viram, nos últimos 2 meses tiveram umas oscilações que hoje em dia é obrigatório qualquer investidor ter em conta o que é que se passa no mercado cambial, porque o impacto nos outros ativos financeiros é muito acima do que era há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Em primeiro lugar, temos aqui a obra-prima do Steen, que ele chama o Triângulo Económico das Bermudas.
Nós, como investidores portugueses, esta parte aqui não se aplica, índice nos máximos, infelizmente, mas se olharmos para os principais índices nos últimos 3 anos, portanto, como disse Portugal, estamos negativos, salvo erro, na ordem dos 12%. Temos a Alemanha a subir cerca de 60%, o Nasdaq a subir 90% e o S&P a subir acima dos 100%. Esquecendo da parte de há 5 anos, que ainda os valores ainda são mais altos. Mas a nossa grande preocupação, e nós achamos que alguma coisa tem que quebrar neste triângulo, portanto, como é que podemos ter uma situação com os índices bolsistas nos máximos, não temos crescimento, não temos produtividade e depois temos as taxas de desemprego nos máximos? Não é um cenário em que não se justifica os índices estar nos máximos. Portanto, o que é que isto quer dizer, do nosso ponto de vista? Como os governos e os políticos não querem aumentar o crescimento nem a produtividade e não querem baixar o desemprego, a única coisa que vai acontecer é que nós achamos que os índices vão cair cerca de 30% nos próximos 6 meses. É o ponto-chave neste momento. O que é que nós achamos que vai acontecer durante os próximos 3 a 6 meses? No que diz respeito à taxa fixa, como não há crescimento, não há produtividade, taxa de desemprego, nós achamos que é que vai acontecer? Só um ponto de vista a nível de obrigações. Nós achamos que as taxas de juros vão continuar a descer. Portanto, o único sítio onde os clientes deviam estar investidos a longo prazo é na área de taxa fixa a 10 anos. Achamos que o yield a 10 anos nos Estados Unidos vai cair abaixo de 1,5%, até meados de 2015. Eu digo meados porque vocês não me condenarem daqui a 6 meses que não estiver lá. O que é que nós vamos vai acontecer às principais economias? Estamos aqui num cenário de desinflação e deflação e também achamos que quando o mundo se aperceber que estamos neste cenário, vai existir um momento das tais vendas massivas de ativos financeiros, em particular as ações. Conductuar, que é aqui o ponto importante, é 2015, depois desta quebra dos mercados, acreditamos que todos os indicadores vão estar nos mínimos, aí vai ser o ponto-chave para entrar no mercado. Como sabem, o ciclo é sempre, temos a parte da euforia, as pessoas começam a comprar, compram, o mercado atinge os máximos, depois os mercados começam a descer, temos algumas dúvidas se de facto isto é o princípio do fim, ou não, as pessoas aguentam e depois entram-se aqui a meio no desespero, as pessoas vendem tudo agressivamente. Agora, o problema é tu comprar nos mínimos, eu estou aqui há 25 anos, nunca comprei nos mínimos, mas a ideia é tentar apanhar antes dos mínimos, portanto, comprar, deixar que os mercados caiam 4 ou 5% e depois apanhar aquela forte subida dos 20% e tal ou 30% que há sempre no início, porque a queda, a subida é tão agressiva como a queda. Um ponto muito importante, e o João referiu a parte dos stops dinâmicos. Como investidores, temos de ter atenção de uma coisa, que a volatilidade aumentou substancialmente e vai fazer parte do nosso dia-a-dia. O que acontece? Quando há uma subida ou descida de volatilidade, nós, como investidores, continuamos sempre a comprar e vender o mesmo montante. Não devia ser assim. Essa sobe a volatilidade, temos que reduzir a nossa exposição ou também das nossas posições e depois, quando a volatilidade cai, aumentar as nossas posições. Mas o problema, como o investidor demora algum tempo para reagir, está sempre a comprar 100 mil euro-dólar, 100 mil euro-dólar, quando a volatilidade do euro-dólar, hoje em dia, o euro-dólar pode mexer uma figura num dia, enquanto antigamente demorava 4 ou 5 meses para ter esse movimento. Portanto, isto é muito importante, como investidores, tenham atenção a esta parte aqui. Assim, quando nós começámos esta análise, o S&P estava nos 1925. Nós já notamos que aqui nos 2.000 pontos no S&P notamos alguma resistência. O problema, que eu vou falar aqui um bocado, o problema que acontece agora é que com o ciclo financeiro, o quantitativo que existe nos Estados Unidos, com que a Europa começou também e o Japão também, está a injetar liquidez no momento. Portanto, o que se passa, estamos aqui num momento falso, como expliquei pelo triângulo, em que temos os governos e os políticos a sustentar o mercado financeiro, porque não somos nós, como investidores, que estamos a comprar o mercado financeiro. Quem está a comprar as obrigações e ações é o Estado. Portanto, o Estado está a substituir-nos como investidores. Porque no momento em que o Estado sair e parar, aí que os mercados vão cair. E a única coisa que está a acontecer agora, é que vou explicar daqui a bocado, é que o Draghi está a sustentar o nosso mercado. E os americanos estão noutra fase do ciclo económico, em que eles estão a começar a tirar dinheiro do mercado, porque começam a ter crescimento económico. O que é que nós achamos que passa na Europa? Os contrastes. Temos aqui a parte da Europa, que nós falamos da desvalorização interna. Infelizmente nunca tenho boas notícias sobre sobre Portugal. Como sou um banco dinamarquês, nós não realçamos esta parte aqui, que o custo em euros por mão de obra é o mais alto na Dinamarca, é por isso que não nos deixam trabalhar na Dinamarca e puseram-nos em Espanha. Mas agora veja só aqui a diferença
entre França e Itália e depois nós aqui em baixo. O crescimento de custo de obra mão por hora em Portugal está a cair de uma maneira dramática. Isto é o problema da deflação que eu estava a falar. É capaz de ser bom a longo prazo, que as empresas estrangeiras eventualmente vão querer vir para Portugal para colocar as suas fábricas, mas temos aqui um cenário, em termos de consumo para o mercado português, bastante preocupante. E a nível europeu, estamos a ver aqui os números aqui do lado direito, não há aqui nenhum número que indica que o cenário do mercado de trabalho vai melhorar na Europa no curto prazo. O país que está com o melhor crescimento em termos de salariais temos a Áustria, e depois temos a Alemanha com 1,8%, e nós estamos ao inverso, estamos com um crescimento negativo de 1,8%. Muito bem, agora aqui em termos de FX. O dólar, um facto, vai continuar a subir contra as principais moedas. Desde que a Reserva Federal mantém esta política, como falei antes, que vão reduzir o valor de injeção de liquidez no mercado e manter a sua política monetária de taxa de juros. Acreditamos que o Banco Central Europeu tem duas guerras neste momento. Uma é dentro da Comunidade Europeia e a da guerra que existe entre os vários países. E depois também que estamos num cenário de uma guerra cambial. A nossa preocupação neste momento é que os países periféricos, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, precisamos de uma moeda mais fraca para sair da crise através das exportações. Como já não vamos fazer algumas mudanças estruturais entre as nossas economias, então pelo menos voltamos à moda antiga e desvalorizamos a moeda para cima da crise exportando. O Japão, como viram há 2 semanas atrás, voltaram outra vez a injetar dinheiro no mercado. E o Japão está num problema cíclico, o ciclo leva quase 30 anos e entraram no desespero, claramente. Não temos grandes dúvidas que os japoneses vão gastar cada vez mais as reformas dos japoneses para tentar sair desta... Não é de uma crise, porque eles não têm inflação. Eles querem fazer o mais possível para ter alguma inflação no mercado japonês, mas nós não queremos vai ser desta vez. Para quem está exposto a outros mercados, não podemos esquecer que existem bolhas imobiliárias lá fora, nomeadamente no Reino Unido, Suécia, Noruega, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E, por último, no que diz respeito às matérias-primas e ao crescimento mundial, o impacto secundário é que sim, que de facto os chineses estão a entrar numa fase de reformas. Os chineses têm o ciclo chinês de político, leva 10 anos. E nós nos sentimos que, face à evolução do mercado imobiliário e à política agora que eles estão a mudar de uma economia industrializada para uma economia de consumo, sentimos que os chineses estão de facto a atuar para mudar a estrutura da economia chinesa. Aqui, como falámos antes sobre a parte de auxílio financeiro, questão, será que a Reserva Federal vai conseguir sobreviver a este cenário em que andam a imprimir dinheiro aos últimos 5 anos e agora vão entrar no ciclo de subida de taxas de juros? O BCE, auxílio financeiro. Eu estive a ver o balanço, as compras que estavam a fazer a nível de obrigações. Temos o Draghi anda a comprar obrigações Montengil, do BCP, de SocGen, e agora quer comprar dívida estatal também, que até neste momento é proibido. O problema é que eles estão a comprar esta dívida que nós tínhamos nas nossas mãos e estão a injetar dinheiro em liquidez e comprar dívida de empresas e de bancos que se calhar não se justificam os prémios que eles estão a pagar sobre essa dívida. Portanto, estão a criar aqui um mercado irreal de procura. Banco do Japão, por exemplo, eu já reforcei, não vai funcionar desta vez. Suíça, não sei se viram ontem as sondagens. A ideia neste momento é que os suíços venderam grande parte do ouro que tinham depositado para sustentar a moeda. O povo quer que haja uma cláusula em que eles são obrigados a comprar 30% das reservas em ouro. Entretanto, o chefe do Banco Central não quer, por visto não vai acontecer, mas eu acho que para eles defenderem a paridade de 1,20 do suíço, que a tendência vai ser para as taxas no suíço tornarem-se negativas. Os riscos que existem neste momento. Achamos que a Suécia, que está muito exposta aos países bálticos, vai ter que começar também a injetar liquidez no mercado para defender a sua moeda. E a China, eu vou mostrar mais tarde um gráfico onde mostra que a moeda chinesa, como é que se valorizou nos últimos 10 anos face às principais moedas, e que eles sim, nós achamos que vão ter que desvalorizar a moeda. A história dos Estados Unidos. Nós acreditamos que vocês, como investidores, vão ter que... A ideia desta apresentação é tentar mudar o vosso mindset para tentar sair da Europa,
explorar mais os outros mercados, porque nós temos uma tendência para concentrar naqueles mercados que nós gostamos mais. Portanto, a primeira parte é entrar curtos na Europa e, em segundo lugar, é para entrar longos nos Estados Unidos. Porque, sim, os dados macro confirmam que o crescimento económico existe nos Estados Unidos. O ISM Non-Manufacturing está a níveis de 2004 de 2005. Temos aqui a parte de pedidos de desemprego. Está aqui outra vez nas médias que tivemos aqui em 1990 e no ano 2000. Portanto, existe de facto uma recuperação económica no mercado americano. No que diz respeito às taxas de juros, neste momento o mercado estava a descontar as taxas, uma subida de taxas para 0,25 em finais de 2015. Agora o mercado acha que em finais de 2016 as taxas de juros nos Estados Unidos vão estar a 1,5%. Portanto, isto aqui demonstra que há uma dinâmica. Antigamente nós tínhamos o problema que o euro estava mais forte porque o diferencial de taxas de juros era favorável ao euro. Mas neste momento, se a Europa mantém a política de descer a taxas de juros e as taxas de juros dos Estados Unidos sobem por 1,5%, claramente o dólar tem a vantagem da taxa de juros mais forte. Aqui temos mais um gráfico a reforçar a estratégia do dólar. Isto é o DXC1, que é o dólar contra as principais moedas, que nós achamos aqui. São os gráficos que confirmam, que eu espero que estão a confirmar aquilo que eu acho que vai acontecer no mercado. Nós temos aqui a média móvel nos 200 dias ao 80-10, que dá suporte ao dólar, mas nós achamos claramente que o dólar ainda falta muito para chegar a estes níveis cá acima, até aos 90. Portanto, quem quiser não negociar o euro-dólar, mas o dólar com o cabaz de moedas contra o grupo G10, pode perfeitamente negociar o DXC1 para beneficiar da subida do dólar. A grande estratégia, como eu comecei a dizer, que o dólar em alta. Isto é uma análise a longo prazo do euro-dólar desde 2001. Temos aqui esta linha de tendência do suporte. Portanto, neste momento o euro-dólar está a 1,25, 15 ou 20, por aí. Estamos aqui no momento-chave. Nós continuamos a achar que o euro-dólar devia estar a 1,2075, 1,2275 são os níveis-chave. Portanto, se quebrar este nível aqui, que é 1,2275, salvo erro, o dólar, o próximo passo vai ser 1,18. O problema destes níveis é um dólar forte vai criar problemas internos para os Estados Unidos. Uma queda muito agressiva no euro-dólar vai criar problemas políticos na Europa também. E como vimos há 2 anos atrás, quando tivemos uma queda de quase 5% no euro-dólar, o Draghi apareceu na televisão no dia seguinte a dizer que estava tudo bem, que as taxas iam subir, e de repente o dólar subiu quase 5 figuras no espaço do mês. Portanto, o meu medo é, sim, em termos de taxas de juros, em termos de crescimento económico, o euro-dólar devia estar muito mais baixo, mas a questão, como sempre, é se os políticos vão permitir que o euro-dólar chegue aos seus níveis, nós digamos, naturais. Mas como vocês podem ver aqui, pela análise técnica, o euro-dólar devia estar ou devia ir para níveis bastante mais baixos. Falando sobre os índices e o que é que nós achamos, o impacto que os governos centrais estão a ter sobre a subida dos índices. Como podem ver para este gráfico, isto é impressionante, este número valor aqui. Portanto, cada vez que a Reserva Federal comprou mais que 5 bilhões de dólares em ações e obrigações, o S&P subiu 570 pontos. Quando comprou até 5 bilhões de dólares, o S&P subiu 141 pontos e quando começou a vender ativos, o S&P caiu. Portanto, claramente, a Reserva Federal é o principal investidor no mercado acionista. Portanto, é como se fosse um fundo gigantesco, o PIMCO V100, a investir no mercado e manipular o mercado. Porque cada vez que o mercado sobe e desce, não é porque nós achamos que a economia está a subir ou descer, mas não. É que temos os bancos centrais, isto está acontecendo na Europa neste momento, e no Japão, em que os bancos centrais estão a atuar como investidores no mercado. Aqui mais um gráfico, tem aqui um gráfico da Bloomberg, desde 2009, e aqui vocês conseguem ver, cada vez que o Reserva Federal começa a comprar ativos, aqui temos aqui a parte de quantitative easing, aqui temos o S&P, vejam só a diferença, cada vez que eles param de comprar, o mercado cai. Param de comprar, o mercado cai. E agora temos aqui esta fase, isto é um bocado para justificar a tal correção que nós esperamos no mercado. Agora temos este fluxo aqui, que é o spread entre o S&P e a injeção de liquidez atingiu um nível histórico e nós achamos que isto vai provocar a correção dos mercados financeiros, em principal no S&P. O problema de meio disto tudo é que, portanto, temos os bancos centrais a intervir nos mercados. Em segundo lugar, estão a criar uma fiscalidade ou
a implementar leis para controlar o mercado. Nós tivemos agora recentemente a implementação do último decreto-lei, que foi o Dodd-Frank Bill, que são 2.319 páginas para regulamentar o mercado financeiro. Isto é mais um exemplo que os políticos continuam a tentar criar uma base para intervir no nosso mercado, para limitar o comportamento dos bancos ou dos investidores. E nós achamos que o que se passa com estas leis, a única coisa que estão a fazer é que estão a limitar o comportamento do acionista ou do investidor. O impacto destas leis é: os principais bancos no mundo, hoje em dia, têm menos ativos em carteira. Porquê? Porque o Banco Central americano e os outros bancos centrais estão a comprar ativos. Em segundo lugar, porque as leis hoje em dia limitam os ativos que os bancos podem ter em carteira. Portanto, os bancos hoje em dia são o balanço é cada vez mais fraco dos bancos. Quando estava a falar antes sobre o BCE comprar obrigações portuguesas, espanholas, alemãs, está a criar um mercado fictício. Taxa de juros zero. Portanto, eu como uma empresa posso emitir uma obrigação e eu sei que o Banco Central vai comprar essa obrigação. O que quer dizer? Se eu tenho uma empresa, não tenho um nível de rating muito baixo, isto acaba a ser um bocado como nós chamamos aqui, que é o novo subprime. O que aconteceu com o mercado imobiliário nos Estados Unidos, nós estamos a provocar na Europa, porque temos o Estado a financiar um mercado de empréstimos que não existe, a sustentar empresas que não deviam ter ou não deviam emitir dívida. E o que acontece agora? Vai chegar o dia onde não há mais dinheiro e estamos a ter uma correção muito agressiva no mercado de obrigações corporate na Europa. O que aconteceu no outro dia? Os japoneses disseram que nós queremos inflação. O que é que isto provocou? Uma subida incrível no índice, no Nikkei, e também um enfraquecimento do Yen. Porque o Banco Central, o Banco do Japão, anunciou que ia comprar obrigações estrangeiras, ia comprar ações estrangeiras e, portanto, claro, o impacto é para um Yen mais fraco. Vejam só este movimento do dólar-Yen. A mesma coisa aconteceu no Euro-Yen também. E esta é a principal estratégia que nós temos, é ter exposição ao mercado japonês e estar curtos em ienes para defender face à desvalorização cambial. Como vimos ontem, eu acho que tivemos o hábito, está a tentar anunciar uma mudança política, para ver se consegue implementar as políticas, mas nós achamos que isto não vai... Esta situação é insustentável. A única coisa que estão a fazer é gastar o nosso dinheiro. Não houve uma mudança real na economia japonesa. Isto é para reforçar aquilo que... Sei que estou sempre a bater na mesma tecla, mas falando sobre os bancos centrais outra vez, vejam só como é que o balanço, os ativos dos bancos centrais neste momento. Temos aqui a projeção para 2015, mas é incrível como temos esta fase aqui aqui em 2008, aliás, que começámos por aqui, e vejam só como é que os bancos centrais estão a comprar cada vez mais ativos. Em vez de fazer uma coisa que é gerir uma economia, tornar uma economia cada vez mais dinâmica, não. Eles querem comprar cada vez mais ativos. E aqui temos o crescimento da parte do BCE, que é seguir o caminho do Banco do Japão e comprar cada vez mais ativos. O problema que temos aqui no Yen, continuamos a ter o mesmo problema de taxas de juros. Temos a inflação a subir e as taxas de juros negativas. Isto é basicamente para dizer que o Japão entrou numa situação de desespero, mas vocês deviam analisar a situação do Japão, porque o nosso ponto de vista é o que está acontecendo no Japão é o que vai acontecer na Europa durante os próximos 20 anos. Se as coisas se mantiverem, que os políticos utilizam as mesmas armas para resolver os problemas económicos, em vez de começarem a mudanças estruturais entre as nossas economias, na área da educação, de promover as pequenas e médias empresas, a investigação, o cenário vai ser o cenário do Japão. Estamos perante um cenário que os próximos 20 anos na Europa não vamos crescer. A única diferença é que o Japão tem muito dinheiro para sustentar esta situação e que nós não temos dinheiro para sustentar esta situação. Porquê que o Japão, nós achamos que o Japão está condenado e achamos que o Euro-Yen ou o Dólar-Yen voltarão a descer outra vez? Vejam só, aqui as receitas fiscais do Japão estão a níveis de 1986. E a despesa está aqui em cima. Isto é uma situação que não se consegue, é sustentável para o mercado japonês. E ainda pior, agora se mostrar a parte de... Se nós olharmos aqui para o perfil da população japonesa e alemã, é igual. Portanto, temos um cenário, as receitas fiscais estão a diminuir, o Estado está a gastar mais dinheiro e depois temos o grosso da população com mais de 55 anos. Portanto, estruturalmente as receitas vão continuar a diminuir e, portanto, a despesa tem que ir agressivamente. Porque esta situação
Isto aqui não engana ninguém, não há governo que vai conseguir dar a volta a esta situação. O problema é que demora 10 a 15 anos, portanto, os políticos até esse momento já se foram embora, temos outros que dizem que a culpa foi do anterior. O iene, o que é que devíamos fazer? Já falei essas primeiras partes, portanto, o win-win situation é comprar ações japonesas e efetuar a cobertura cambial para as posições que tiveram em ienes neste momento. Entretanto, o mercado cambial é um bocado elástico, portanto, é uma situação de extremos. Portanto, o dólar-iene pode perfeitamente chegar a 150 nos próximos tempos, ainda mais em dezembro, quando há maior volatilidade nos mercados financeiros. Mas tenham atenção, porque se o elástico quebra e depois isto pode voltar para os 100. Portanto, é importante utilizar a tal regra dos stops dinâmicos ou para seguir o mercado, porque nós acreditamos que o dólar-iene vai voltar para os 100 outra vez rapidamente. Mas uma coisa é eu saber o que é que se vai passar, outra coisa é ter razão. E o mercado tem sempre razão. Portanto, é correr atrás do mercado até estes níveis, mas estar atento para sempre, estar atentos para começar a entrar curtos no dólar-iene e no euro-iene para aproveitar este movimento. Se algum de vocês pensam que este movimento no iene é normal, não é. Veja aqui o comportamento do dólar-iene, do euro-iene, peço desculpa, face ao DAX, desde 2011. Neste gráfico não vemos nenhum comportamento anormal no comportamento do euro-iene neste momento. Portanto, nós não devíamos estar muito preocupados. Agora, se o euro-iene cair, então a indicação aqui é que o DAX também vai cair. A relação podemos tirar aqui, mas também para aproveitar os mercados como estão no curto prazo. Vamos falar aqui um bocado sobre o euro-dólar. O spread de taxas de juros, como já reforcei antes, entre o dólar e o euro, diminuiu, aliás, inverteu. Portanto, nós não podemos ter um cenário do euro-dólar, que está aqui em azul, depois temos aqui a diferença de taxas de juros, que está a subir neste momento a favor do dólar. Portanto, este é mais um argumento para defender, para estarmos curtos no euro-dólar. Aqui temos o dólar face ao balanço da Reserva Federal comparado com o BCE. Falando a dívida face ao PIB, certamente vocês sabem melhor do que eu como é que a situação cá está, mas conseguimos ver aqui que estamos aqui numa situação bastante complicada, com uma debt em relação ao PIB de 128%. Portanto, soluções para Portugal, estratégias de investimento não temos para o mercado português. O que é que se passa na Europa? Como é que vamos conseguir destruir a dívida na Europa? Temos várias soluções. Temos ou o crescimento económico, ou ajuste fiscal, quebra ou reestruturação. Temos inflação, repressão financeira, acompanhado com uma dose constante de inflação. O problema é que, como está aqui escrito, nós achamos que normalmente nós vamos pagar a dívida através do crescimento económico e do ajuste fiscal, mas nós acreditamos que o que é que vai acontecer é aqui os 3 pontos: 3, reestruturação e 5. Daqui a bocado vou ter aqui um sorriso nos ecrãs para ver se vocês ficarem bem dispostos. O nosso problema desta parte de auxílio financeiro é imprimir mais dinheiro, cria bolhas financeiras e que temos aqui o problema de deflação. Não sei se algum de vocês conhece as nossas estratégias do Black Swan, que nós publicamos todos os anos. Basicamente, o que nós dizemos todos os anos, nós publicamos 10 coisas que nós achamos não deviam, mas poderão acontecer para o próximo ano. Nós acertamos em 2, que era a queda do preço do ouro e que o petróleo estivesse abaixo dos 90 este ano. Agora temos aqui o Nassim, que escreveu o primeiro livro sobre o Black Swan. Agora fala sobre frágil e antifrágil. O argumento que ele tem aqui, que nós defendemos muito no Saxo Bank, é o Estado devia deixar o investidor ou a pessoa da rua tomar as suas decisões e reagir como quer entender melhor no mercado. E o que nós achamos é que ao intervir diariamente no nosso dia-a-dia, isto está-nos a tornar cada vez mais frágeis, porque cada vez estamos a depender cada vez mais no Estado para tomar decisões da nossa parte. E um dia isto vai haver aqui uma quebra e, portanto, as consequências destas correções que o Estado está a fazer agora, quer dizer que vamos ter aqui uma implosão bastante grande no fim. Mas quando tiverem tempo, para ler o livro, eu ainda não li, mas já li os comentários, mas está aqui. O problema deste que nós chamamos de dinheiro helicóptero
como já vi aqui, esta estratégia de imprimir dinheiro, a longo prazo não tem efeitos. O que é que vai fazer? O dinheiro não vai valer nada. Tivemos aqui 2 casos do marco alemão. Eu, como sou de Angola, meti aqui o escudo angolano, só para... Porque eu acho que a minha mãe ainda tem algumas coisas lá em casa. Mas o problema é esse, é que não há... O fim é sempre o mesmo. É que isto não vai correr bem para ninguém. Temos que parar com esta política dos bancos centrais imprimir dinheiro, a gastarem as nossas reformas dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Nós achamos que a China está a crescer em média 5% ao ano, face aos 12% que nós estávamos habituados. Nós achamos que a estrutura de crescimento da China mudou agressivamente nos últimos anos. Tiveram uma correção do mercado imobiliário. Isto é um facto, esta imagem. Acontece em Espanha, mas na China acontece muito mais vezes. Mas, de facto, houve uma correção muito agressiva no mercado imobiliário chinês. Temos aqui este gráfico aqui, que é a evolução do preço do mercado imobiliário. Temos aqui os vários booms e aqui temos aqui a correção que estamos a sofrer neste momento, que nós achamos que está perto dos mínimos. O problema da China neste momento é que esta mudança da estrutura de consumo está a ter um impacto muito grande nas reservas do país. Eles caíram mais que 100 bilhões de dólares as reservas da China nos últimos 2 meses. Veja só isto é a evolução do iene contra o dólar comparado com o renminbi contra o dólar. Nesta fase aqui, os chineses estavam muito contentes. Portanto, a moeda da China valia pouco face ao iene. Agora vejam como esta situação inverteu. E conhecendo os chineses pouco que eu conheço, não gosto minimamente desta situação, onde os japoneses têm vantagem competitiva a nível não só a nível local na região asiática, mas também a nível internacional. E eu acho que o que vai acontecer, os japoneses e os chineses vão ter que se sentar à mesa e vão ter que chegar a uma conclusão e chegar a um acordo. E como os japoneses estão a seguir esta política de desvalorizar ou enfraquecer a sua moeda, o mais provável é que a China faça uma desvalorização da sua moeda. Portanto, se a China faz uma desvalorização do renminbi, quer dizer que os países, os mercados emergentes, chama a atenção para o Chile, para o Brasil, Índia, países que estão expostos, e a Austrália também, países que estão expostos à moeda chinesa, vão sofrer muito num dia em que os chineses valorizarem a sua moeda. Porque eles vão parar de comprar, não vão comprar aos níveis que compravam até agora. Portanto, isto é muito importante para terem atenção à evolução do renminbi, que vocês podem seguir através da plataforma OneTrade. A nossa preocupação, se tivermos um abrandamento do crescimento económico nos Estados Unidos nos próximos tempos, o nosso receio é que, para se saírem da crise ou para se justificarem internamente, vamos ter uma guerra cambial, como nós tínhamos antigamente nos anos 90 e nos anos 80, em que vamos ter os japoneses, os ingleses e os americanos todos atacarem, todos a querem que a sua moeda enfraqueça para tentar criar algum crescimento económico interno. Portanto, este é o principal caveat que nós temos no cenário macroeconómico. Em relação ao ponto que falamos no início sobre as bolhas do mercado imobiliário, este número impressiona pela dimensão do crescimento do mercado australiano, que eu confesso que comecei a seguir com alguma atenção no último ano. Mas vejam só como é que os preços do mercado imobiliário subiu. Estamos no slide 46. Como os valores do mercado imobiliário subiu na Austrália, no Reino Unido, no Canadá. É impressionante. E nós achamos que vamos ter aqui uma correção muito agressiva no mercado imobiliário. Em particular no mercado australiano e no mercado de Nova Zelândia, porque quem tem financiado este crescimento na Austrália são os chineses que andam a comprar casas e a investir na Austrália. Portanto, um abrandamento no mercado chinês vai provocar um abrandamento no mercado australiano. E nós já temos experiência, que em Portugal, não é? O que acontece com a dívida privada, quando nós temos quando o mercado arrebenta, torna-se em dívida pública. Portanto, a mesma coisa, da maneira como nós herdamos, o governo herdou dívida privada para dívida pública, a mesma coisa vai acontecer com o mercado australiano. Para finalizar, estratégias longos em dólares durante os próximos 6 meses ou mais, curtos yen, mas cuidado com aquela inversão dos 150 para os 100. A dúvida é, será que o euro está de facto, o Eurofract já está descontado? Nós achamos que isto ainda pode ir até 1,2275, mas muita atenção ao fator político, que é que o Draghi pode dizer. A grande estratégia é curtos no dólar australiano e o dólar de Nova Zelândia,
em particular longos o dólar canadiano. Face ao que eu disse da China, nós achamos que os mercados emergentes estão num problema. Os próximos 3 anos vão ser muito complicados para mercados emergentes. Subir a taxa de juros nos Estados Unidos, portanto, quer dizer que para se financiarem vai ser cada vez mais caro. O dólar mais forte vai ser complicado para os mercados emergentes. A moeda chinesa mais fraca vai ser muito complicado para os mercados emergentes. Portanto, a nossa estratégia é curtos lira turca, curtos rand sul-africano, longos peso mexicano face ao dólar ou face ao dólar canadiano. E em relação, imagino que alguém é capaz de ter uma pergunta sobre o ouro e a prata. Um dia há de subir, mas infelizmente não sabemos bem quando é que isto vai acontecer. Tá bem? E pronto, aqui esta parte aqui é o último que eu falei antes, que é, portanto, já reforcei esta parte aqui, o colapso dos BRIC, e a parte mais importante que eu falei no primeiro slide é estar longos de dívida, porque nós achamos que o yield dos Estados Unidos vai aqui para 1,5%, abaixo de 1,5%. Obrigado.